pro YouTube aqui, tá? Pessoal, estamos começando aqui a segunda aula do nosso curso Grego com os Amigos, Gregos aos Amigos, Grego Filóis. Hoje nós vamos aprender, além da alfabetização, também os ditongos e as vogais e os espíritos, ok? Essa é a aula de hoje, conforme vocês podem ver aí na tela. Deixa eu entrar em modo de apresentação. Aqui, my friends, é o seguinte. Quantas vogais tem no grego? Nós temos 7 vogais. Alfa, epsilon, eta, iota, omicron, y, ômega, ou omega, dependendo de alguns gramáticos. Ok? Essas vogais têm que ser memorizadas, my friends. Memorizadas, tá? A diferença que nós temos que fazer uma coisa que no grego é comum, que nós não temos essa, vamos dizer assim, essa forma comum no nosso português. Que é, especificamente, a gente tratar vogais, que na verdade são elas têm o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo efeito, porém, com um alongamento que difere uma da outra. Esse alongamento vai fazer que uma vogal, que em teoria era para ser idêntica, fique diferente, tá? É o exemplo disso aqui, ó. Essa vogal é o epsilon. Se a gente fosse usar ela no grego, a gente teria que pronunciar ela de forma breve. E quando a gente fosse ler qualquer caractere grego, qualquer verbete grego que tivesse esse caractere, a gente teria que entender que a pronunciação é uma pronunciação leve. Você vai dizer assim, mas isso tem importância? Tem muita importância, principalmente quando a gente começa a entender os verbos, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Às vezes os verbos eles ganham formas diferentes por eles estarem, por exemplo, no imperfeito, no auristo. Por causa de estarem nessas formas, ou nesses aspectos, as coisas vão mudando em relação às vogais, que fazem o papel de prefixo e sufixo, que a gente vai também aprender. E o fato de mudar, por exemplo, de uma pronunciação alongada para uma pronunciação mais breve, modifica também aquele verbo, ou pelo menos o tipo de verbo que você está vendo. Então, isso vai ser muito comum quando a gente entrar mais no processo verbal. Então, por exemplo, o epsilon, ele é o E, só que ele é um E pronunciado de forma breve, como em chapéu. O eta também é um E, só que ele é pronunciado de forma mais alongada, como em êxito. Entendem? A mesma coisa aqui com ômicron e o ômega, ou ômega. O ômicron ele é breve, como em órbita, e o ômega ele é longo, como em ostentação, em o próprio ômega, em alô, quando eu atendo o telefone, alô, você pronuncia com O mais, tá? Só nesse caso aqui é meio que a gente duplicou, né? Duplicou essas vogais e elas ficaram aqui num número que chega a 7. E é importante a gente entender essas questões, porque, por exemplo, em vogais breves, eu nunca vou usar um fenômeno do grego chamado, por exemplo, do iota subscrito. Vocês vão aprender também, né? Não vai caber em vogais como essa vogal aqui e essa aqui, entende? Por quê? Porque elas são breves. E o iota subscrito aparece em vogais longas, tá? Então aqui nós temos 7 vogais. Decore elas. Alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y, ômega. Agora olha que interessante. Aqui nós já temos as vogais breves elencadas. A gente já sabia que o epsilon era breve e o ômicron era breve, mas não sabíamos que o alfa também é breve. E também não sabíamos que o iota também é breve. E tampouco o y. Só que aqui é interessante. O alfa, o iota e o y também podem ser longas. Então aqui eles são elencados como breves, mas dessas 5 vogais, o alfa e o y e o iota podem ser longas, tá? E nesse caso aqui, a vogal elencada somente com as breves, a gente tem exatamente o sistema vocálico do português. A, E, I, O, U. Claro que não pronunciando não com os nomes gregos, né? A, E, I, O, U, alfa, epsilon, iota, ômicron, y. E nós temos também as vogais longas. E lembrando, como o alfa, o iota e o y podem ser tanto breves quanto longas, eles também aparecem elencados nas vogais longas. Agora nós temos o eta, que sempre será vogal longa, e o ômega, que sempre também será vogal longa.
Olha como fica agora o quadro. Epsilon e ômicron, sempre breves. Eta e ômega, sempre longas. Alfa e iota, y, breves ou longas. Eles podem ser tanto breves ou longas. E olha o quadro agora. Sempre breves, epsilon, ômicron. Sempre longas, eta e ômega. Breves ou longas, alfa, iota, y. Tudo bem aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mãozinha. Tudo bem, né? Tentem decorar, tá? Como isso aqui vai ficar à disposição de vocês, depois como e-book, eu queria que vocês tentassem escrever isso aqui, um caderno. Pega lá um caderno, igual o friend ali, pega lá um caderno, separa ali, sempre breves, sempre longas, breves ou longas. Faz essa separação, já está aí. E uma outra folha, você coloca as 7 vogais. As 7 vogais, ok? E numa outra folha, você faz essa separação do jeito que está nesse quadro aí, my friends. Por quê? Porque vai facilitar o seu aprendizado. Você tem que dominar o que é breve, o que é longo, por causa do iota subscrito, ou iota adscrito. Tá? Por enquanto eu estou falando grego, você não está entendendo nada, mas você vai entender a importância do iota subscrito. Aqui, my friends, aqui é muito interessante. Eu vou voltar aqui para ver a carinha de vocês. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante mesmo, que vai derrubar várias formas de você ver o grego. Né? A questão dos ditongos. Aqui os ditongos, tá? Assim como no português. Nós temos ditongos no português. Tá? O que acontece com os ditongos? Depois, seu irmão altivo, depois também, se ele quiser, em algum momento, ou se ele quiser abrir uma chamada lá no grupo, ele fica à vontade, ele sabe disso, que ele tem liberdade, porque é um irmão que conhece muito grego e também está nos ajudando. Se quiser endossar a aula de silabificação, que tem a sua importância, tá? Eu não vou dar muita importância para sílabas, porque senão a gente não vai cumprir o primeiro módulo, tá? Esse primeiro módulo, a gente não pode passar de julho, esse primeiro módulo. Então, para eu não ter problema com esse primeiro módulo, eu vou ter que lançar vídeos auxiliares, vídeos que vão compor a semana. Mas o Friend, se ele quiser dar um reforço, como ele fez da última vez, ele tem toda a liberdade, tá? Ele abre ali um meeting e os irmãos vão lá. Porque a importância do ditongo se dá, numa das questões, é na separação silábica. Você nunca separa ditongo. Nós não separamos ditongo, tá? Mas por que eu preciso entender isso? Porque se você entender essa questão do ditongo, você vai entender a questão do acento. Então, o que acontece? Esse ditongo aqui, essa lista de ditongos são fundamentais, tá? Então, vamos lá. O I, o EI e o OI funcionam do jeito que você sabe no português. I, EI, OI. Lembrando que agora eu não estou falando as letras gregas, porque eu estou pronunciando em formato de ditongo. I, EI, OI. Nós temos ali o Y e o iota. Nós temos uma observaçãozinha. Olha ali, ó. A letra Y, sem estar no seu estado de ditongo, fica com a pronúncia entre Y e o U. É aquele U, só a letra Y, que parece o nosso U. Lembra dela? U. Entretanto, quando ela está no estado de ditongo, na forma de ditongo, ela se pronuncia, o Y se pronuncia como U. Então você não vai falar assim, Y iota, você não vai falar assim, I, não, I, não, você vai falar ui, ui. Comem cuidado, porque o Y ganha forma, ganha sonorização da letra U. Só nesse caso que o Y fica com a sonorização de U, quando ele está em formato de ditongo. Quando ele está separado, ele continua com aquela sonoridade entre Y e U. Meio que você tem que falar com o biquinho. Aqui nós temos o ditongo ao, o ditongo eu, o ditongo eu e o ditongo u. Aqui, my friends, cabe uma observação, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma próxima telinha aqui. Aqui, ó. Esse eu sei que tem gramáticos que vão falar que é como se fosse eu de neutro, mas esse eu, ele é diferente desse eu. Esse eu aqui de baixo é eu de neutro, de eu, né? Mas esse eu de cima, ele vai ter uma pronunciação conforme essa nota 2 aqui, ó. Estão vendo ali, ó? Há defensores da articulação erasmiana que insistem que a pronunciação desse ditongo deva ser como iu, em fio. Tá? Iu, não eu. Então, o que acontece? Nós vamos seguir
essa escola erasmiana aqui, do IU, tá bom? Tem uma coisa que eu queria fazer um parênteses aqui, deixa eu ver meu tempo. Irmãos, eu sei que tem importância essas coisas de pronunciação, eu sei que é legal a gente saber falar do jeito certo, com o sotaque certo, com a articulação certa, mas, friends, não coloque isso como obstáculo, porque ainda que você pronuncie não muito bem, ou mesmo errado, isso não impede você de estudar o grego. E não impede você estudar a Bíblia, e não impede você fazer exegese bíblica. Não impede você entrar lá no texto e estudar o texto. Eu queria deixar isso assim para os irmãos não terem, se cobrarem muito de falar perfeito isso aqui, não. Nós estamos falando de um grego que não existe mais. O grego, com a pronúncia erasmiana, ele morreu. O grego koiné não existe. A gente está tentando mantê-lo, né? É legal, eu acho bacana a gente poder pronunciar certo, mas não deixe isso ser um impeditivo, tá? Seus estudos, sua palavra, sua investigação na Bíblia, os mesmos, se você fazer uma pregação, uma mensagem, falar errado, não tem problema, tá? Não tem problema, tá? Apenas que você entenda a articulação erasmiana, o sotaque erasmiano, a pronúncia erasmiana, que é desse jeito. Diferente do grego moderno. A pronúncia do grego moderno é diferente do grego erasmiano, tá bom? Então tá. Vocês notaram uma curiosidade aqui? Alguém conseguiu notar? Além desse il aqui, alguma outra coisa? Olhem o último ditongo. Aqui. O que seria dito ou. My friends, não existe ou no grego bíblico. Não existe. Não existe esse ditongo na pronunciação fonética. Só existe esse ditongo na grafia. Sua pronúncia é u, ok? Sua pronúncia é u. Então, como a gente já sabia, o irmão Wendel Magalhães, por favor. Irmão, nesse caso que o senhor acabou de citar, é a palavra parousia, né? Você aplica? A palavra parousia se escreve parousia, mas não existe parousia. É parúzia. Parousia, certo. Parúzia. Por exemplo, já viu a palavra a palavra musa, que tem no nosso português? A palavra musa, que vem lá, tem uma ligação com a mitologia e etc. Já ouviu falar da palavra musa? A palavra musa, ela se escreve mousa, que também museu, quando a gente usa a expressão museu, se escreve mouse. Tá? Então, a pronúncia do ditongo ou não existe. É o u. Tá? No grego koiné, o ou, eu insisto em dizer grego koiné porque eu não estou familiarizado com as outras estruturas do grego, como o clássico e o moderno, e o bizantino. Eu não estou familiarizado. Então, tenho cuidado de dizer no grego koiné. Tá? Então, por exemplo, Jesus, você vai encontrar ele no Novo Testamento, não está escrito Jesus com o Y. Não está. Não está escrito com essa letra aqui, ó. Não está. Tá? Tá escrito, você vai encontrar Jesus com o ditongo. O ditongo. Iesous. Está escrito assim, Iesous. Obviamente, você não vai falar sous. Vai falar Jesus. Que da onde vem, depois da transliteração, aonde vem o nome Jesus. Nós não falamos Jesus, nós falamos Jesus. Ok? O irmão Leonardo de Rossi. Irmão, então a palavra que a gente fala é doulos, seria dulos? Dulos. Perfeito, irmão. Seria escravo, servo, né? Exatamente. Dulos. Tá. Dulos. E assim por diante, tá? Na pronúncia erasmiana. Tanto é que quando a gente vai transliterando, antes da tradução vem a transliteração. A transliteração, ela já derruba o ditongo. O irmão altivo quer falar. Por favor, irmão. Só para reforçar aí que a pronúncia tanto do grego moderno como clássico também desse ditongo é U também. Verdade, irmão. É. Rapaz, eu não sabia que o grego moderno é U também? Que legal. Então não tem o ou no grego moderno? Não, também é U. Interessante, legal, muito bom saber. Então é U. Então tudo que vocês verem que tem U transliterado vem do ou, desse ditongo, tá? Então não existe o ou em si, você não vai falar ou, você vai falar U. Então, parousia, você vai ver lá na grafia, é parousia. Jesus, você vai ver na grafia, Iesois. Bom exemplo perfeito que o irmão deu aqui, doulos.
é doulos, tá? Alguns irmãos, aí que eu vou entrar aqui numa questão, que a gente tem que falar transliteração, né? Alguns irmãos translitera ou. O irmão altivo sabe disso. Principalmente os irmãos, os gringos, né? Eles transliteram ou. Até porque o U, para as outras línguas, não é bem o U que é para nós. Então, convencionou-se, como a transliteração é uma coisa meio que universal, convencionou-se transliterar esse ditongo como ou, mas nunca pronunciado como ou. Só que nós não vamos transliterar o ditongo como ou. Nós vamos seguir o padrão do gramático Antônio Renato Gusso. Deixa eu ver se estou com a gramática dele aqui por perto. Não está aqui por perto. O Antônio Renato Gusso, ele defende que não deve se transliterar ou. Então, quando você encontrar parousia, você deve transliterar, é esse aí mesmo, irmão, esse aí mesmo. Ele defende a transliteração em u, mesmo que William de Mauss e outros gramáticos transliteram ou. Nós vamos transliterar u. E outra coisa que nós não vamos transliterar também é o G como G do nosso português, porque não existe G com som de J. Se vocês viram aquele artigozinho que eu mandei para vocês durante a semana, sobre não ter o som de J no grego, explica muito bem aquele artigozinho. Então, toda vez que a gente for transliterar o G, nós vamos transliterar com GU, porque a transliteração é o jeito de você ler a fonética, é você ler com fonética. Ah, mas os gringos não usam GU porque a pronúncia do GU para eles lá é diferente. Mas nós vamos usar aqui, tá? O U e o GU. Então, você vai ver Geena, você vai ler lá Geena na grafia, você vai transliterar Geena. Você vai ver Angelos, você vai transliterar Angelos, tá? E a mesma coisa o ou, nós vamos transliterar U, ok? Então é isso, os ditongos, memorizem, tá? A grande sacada é pegar isso aqui, tá? E esse aqui, o IU e o U, tá? Que é o que a gente vai seguir aqui no decorrer. Bom, tudo que eu expliquei do OU e do U tá aqui, né? Vai ficar depois como material de apoio para vocês, eu não vou precisar repetir. Então a transliteração é U. Então como que eu leio isso aqui? Abra os microfones aí, vamos exercitar. Como eu leio isso aí? Jesus. Jesus. Tá, na transliteração, como agora eu vou também lançar um vídeo de transliteração depois, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas eu tenho que colocar um pouquinho aqui da transliteração. Esse aqui é o ETA, tá vendo? É o ETA. O ETA, ele é diferente do epsilon. O epsilon é breve, como em chapéu. O ETA é alongado, como em êxito. Se o ETA ele é alongado, eu tenho que, na hora de transliterar, deixar isso claro na transliteração. Então, olha só. Esse aqui é o Iesus. Eu fiz propositadamente errado, porque a gente está aprendendo transliteração. Agora eu vou fazer a transliteração de forma correta. Tá vendo que eu coloquei o Macron? Essa sinalização é uma sinalização do latim. Essa sinalização chama-se macron ou macria. O que significa? Significa que eu estou alongando o E. Então, na transliteração, eu tenho que falar Iesus, não Ielsus. Tá? Eu tenho que demonstrar na transliteração que aqui se está alongado. Então, eu tenho que usar essa travinha ali em cima. Os usuários, eu não sei se irmãos aqui usam Mac, ou dispositivo da Apple, né? Se você segurar a letra E, e segurar e manter, ela vai dar a opção para você do A com o Macron. Os usuários Windows, o que eu vou recomendar? Que a gente vai ter que trabalhar os teclados, a gente vai aprender durante a semana trabalhar os teclados. Instalar, tá? Então eu vou até parar aqui e vou tentar mostrar para você aqui numa outra tela, tá? Só para vocês entenderem. Deixa eu parar essa apresentação, eu vou fazer outra apresentação aqui. Nessa bandejinha aqui que eu tenho, que eu estou usando o Windows nesse momento, se eu clicar aqui, ele vai abrir o meu Keyman aqui para mim, tá vendo? Depois eu vou falar para vocês têm que baixar mais um teclado. Eu não falei naquela vez lá do teclado, para não ficar dando muita informação para vocês ficarem indo atrás de teclado. Mas agora, como a gente vai ter que transliterar, vocês vão ter que baixar esse teclado. Esse teclado que é o teclado latim europeu. Então você vai vir aqui, você vai ver que eu tenho aqui, ó, esse teclado aqui, ó, latim, euro-latim. Vocês estão vendo? Se eu clicar aqui, e vir de novo aqui, opa. Vou abrir aqui, por exemplo, um bloco de notas, ó, só para vocês terem uma noção.
Ó, esse psi-re aqui, se eu for transliterar ele, eu vou ter que colocar assim, psi, né? Alguns podem transliterar com K, com Q aqui, tá? Vamos seguir só para a gente não entrar muito na discussão aqui. E esse E, eu vou colocar uma travinha e o E ali em cima. Por quê? Porque eu estou usando o teclado latim, tá? Eu estou usando o teclado latim. Então, como vocês vão ter que ter bastante grafê também, a gente vai mexer com grafê, não só com falar, porque, irmãos, eu quero que vocês sejam também como se fossem escribas, soferins, pessoas que escrevem, tá? Escreve. Imagina chegar um momento de vocês terem que fazer um trabalho de editor, um trabalho de revisor. Chega o friend Daniel, da escriba do reino, e fala assim, ô, irmão, tô precisando de um amigo aqui para me ajudar nas notas de rodapé do Gouveia. É cheio de grego, irmão. É cheio de grego, Gouveia, Pember, essa turma aí, Leng. Vocês já pegaram Leng para ler? Para transcrever? É um parto. Você pegar uma obra do Leng, você transcrever para português, fazer transliteração, se você não tiver noção disso aqui, se você não tiver habituado, rapaz do céu, você vai sofrer demais. Então aqui, ó, teclado de latim. Na hora de você pegar essas notas de rodapé desses irmãos, ajudar em um irmão, fazer um trabalho editorial, ter ali a grafê, saber não só escrever o grego, mas também transliterar, você tem que usar esse sinalzinho. Esse sinalzinho só aparece no eta e no ômega, na transliteração, tá? Só aparece no eta e no ômega. E pode aparecer na mesma palavra várias vezes. Você tem 2 etas na palavra, você tem que colocar 2 macron na palavra, tá? Ômega, a mesma coisa. Tudo bem? Depois, eu vou passar para vocês o link do teclado de latim que vocês têm que baixar para vocês trabalharem com transliteração. Os usuários, repito, os usuários que usam Macintosh não precisam disso. É só você segurar a letra O por uns 2, 3 segundos, vai abrir ali uma listinha com o número. Aí, por exemplo, o número 9 tem um O com um tracinho. Você aperta o número 9, ele já faz isso para você. Tudo bem por aqui? Um Y, que é o Y ali, desculpa. Tá? Por isso que eu coloquei ali esse sinalzinho aqui. Vamos lá. Aqui é a tradução. Então, aqui foi uma transliteração não muito completa, só para vocês terem uma noção. Aqui é a transliteração certinha, com representação do eta. Aqui o U, né? Você pode ver que eu já representei aqui na transliteração. Isso aqui é o I, tá? Então, estou transliterando, porque na transliteração não estou traduzindo. Na transliteração eu estou emitindo vocalmente o som do verbete. Então, Iesus é assim que eu translitero. Tá? Essa transliteração perfeita está aqui embaixo. Serve? Isso aqui serve. Não é de todo ruim. Mas essa aqui é a transliteração, quando você colocar, por exemplo, num livro, num artigo, você vê que a pessoa sabe do que está fazendo. Tá? E aqui a tradução. E aqui, como eu translitero aqui? Deixa eu ver aqui, para fácil de vocês. Como eu translitero? Pode abrir o microfone aí, irmãos. Preciso da participação de vocês. Como eu translitero? Yulia. Yulia. Quem falou? O Angel? Amém. Amém, meu irmão? Obrigado aí pela participação. Exatamente, Yulia. Olha lá. Yulia. Aqui não preciso mesmo sendo vogal forte, eu não preciso fazer o macron aqui, lembrando que é só no eta e no ômega. E aqui a tradução, Júlia. Vocês leram aquele artigo que eu coloquei no grupo, que no grego não tem som de J? Explica muito bem isso, embora em poucas palavras eu creio que ficou bem explicadinho essa questão do J. Tá? As línguas antigas não têm, as línguas semitas não têm, a língua grega não tem. Tá? Importante, se você ainda não leu, lê aquele artiguinho, vai te ajudar a ter uma noção, porque ali tem também texto grego, a gente faz uma dinâmica ali, eu acho que vale a pena você ler, tá bom? Então não existe som de J. Não existe som de J, não existe o som OU, o ditongo OU, e não existe o som de V. O som de V, né, de vitória, não existe. Você vai ver lá, Dawid, Rui Dawid, filho de Davi. Evangelion, o que significa? Evangelho. Porque o V, ele é utilizado quando a gente vai, não transliterar, mas traduzir, quando no caso já estou lidando com a língua vernácula, o Y pode ser usado como V. Isso não é só uma característica do grego, o latim também é assim. O V, quando você lê alguma coisa que tem o V, você pronuncia mais ou menos como o Y do grego. E aqui, o que está escrito? Lucas
Lucas, exatamente. Reparou que tá Loucas, é Loucas, mas lembra, não tem o ou, lembra? Lucas. Quando você olhar o ditongo ou, é u. Perfeito aí, nosso irmão Fábio. Lucas, tá? Ah, isso aqui, quem que tinha falado aqui? Alguém falou sobre isso aqui, né? Alguém comentou, não lembro agora quem comentou. Irmãos, lembrando, isso aqui não é Meu irmão. importante, foi o Andrew, né? Não é importante eu falar parousia. Os irmãos falam parousia, tá? Principalmente os irmãos que não têm obrigação de saber a questão fonética do grego, tá? Os irmãos sabem grego na hora de fazer exegese, sabem colher a palavra, sabem estudar a palavra, mas eles não estão, assim, envolvidos tanto com o grego. Eles podem falar parousia, sem problema nenhum. Mas você que está estudando grego, não. Você vai usar a transliteração. A transliteração é parúcia, ou parousia. A tradução é presença, tá? Deixa eu ver aqui, às vezes algum irmão quer fazer alguma observação. É que eu falo assim que eu tenho que voltar para a tela aqui, porque eu fico numa tela que alone aqui, tá? Presença pode ser traduzido por vinda, mas a marca da tradução, parúsia, é presença. É presença. Essas curiosidades aqui, irmãos, como esse material vai estar depois à disposição de vocês, guardem bem essas curiosidades, ó. Não existe as pronúncias comuns dessas letras, ou de tongos. Ou J como em gente, né? Com a mesma fonética de gente, e a letra V, tá? O O será U, o J será substituído pelo som do I ou do GU, não estou falando aqui na transliteração, tá? Dependendo, geralmente quando é nome, assim, vai vir o I na transliteração, no caso de Essos. Como não tem o J, então quando a gente encontrar alguma coisa que tem gama, a gente não pode ler com som de J, né? Então a gente tem que colocar o GU, como no caso de Angelos, tá? Angelos, e não Angelos, tá? O V será substituído pelo som da letra Y, tá? Na transliteração, tá? A gente não vai usar V na transliteração, só nas traduções. Por que você vai falar assim, então, mas se não tem V, por que Davi é Davi? Porque é traduzido. Não tem J, porque Jesus é Jesus. Porque daí é uma outra questão, que não é a questão que eu vou entrar aqui, é a questão filológica, né? Uma questão de que há estudos de que você tem uma raiz lá no começo, ali, desde o hebraico, que surgiu de fonte para esse tipo de transliteração, que virou tradução, que tem ali que faz com que você use o J de alguma forma, etc. Mas aí não é uma questão de transliteração, é uma questão de tradução da língua vernácula, né? A língua vernácula daquele determinado país, daquela determinada região. Tá, agora nós vamos aprender os espíritos. Deixa eu só ver meu tempo aqui. Irmão, isso aqui nós temos que aprender bem. Se você pegar isso aqui hoje, você vai dar um salto de uma pessoa que mal sabia o alfabeto e agora você vai conseguir fazer leituras, cara. Você vai pegar assim, um jeito de ler muito interessante, que é a questão dos espíritos. Nós temos que deixar essa coisa dos espíritos, assim, não podemos errar, não podemos deixar passar, tá? Que é muito importante porque os espíritos alteram a transliteração. Os espíritos alteram a transliteração. O que é o tal dos espíritos? O que são espíritos na língua grega? São sinalizadores cuja função é mostrar quando uma palavra deve ser pronunciada com entonação gutural ou não. Então, por exemplo, quando eu falo carro, eu uso uma entonação e forço esse R, eu alongo esse R, e ele fica um R alongado, então eu falo carro. Mas para eu falar carro no português, eu tenho que ter um sinal, alguma coisa que me obrigue a usar essa fonética, que é no caso de eu duplicar o R, quando ele estiver no meio das palavras, ou o R no início, assim no português. No grego, isso vai acontecer com os espíritos, pelo menos no início das palavras que tem vogal. Então, o espírito, ele vai indicar quando eu devo fazer essa entonação mais gutural e quando não. Então, por exemplo, seu efeito é tornar a pronúncia do som de R como acontece no inglês com a palavra house, tá? Que é casa. Se fosse possível, olha que interessante isso aqui, ó. Se fosse possível haver uma letra H na língua inglesa que fosse neutra, como é o caso da palavra hora, em português, então quando houvesse um H gutural, nessa hipotética ilustração, porque a gente sabe que no inglês não tem um H neutro, o inglês poderia ter um sinal que indicasse que deveria se pronunciar como house, da própria língua,
ou como ora, a exemplo do nosso português, porque o ora nós não pronunciamos como hora, é neutro, entendeu? O que acontece? No inglês não tem, no português não tem, essas são as características dessa língua, mas o grego tem, que são os espíritos, tá? Então os espíritos servem para você saber a hora de você entonar, fazer essa vocalização, essa pronunciação, melhor dizendo, de forma gutural ou não. Vejamos aqui. Então são sinalizados assim, ó. Parece uma aspa simples, vocês estão vendo? Parece uma aspa simples. É tipo uma aspa simples, um apóstrofo, mas é o espírito, né? O nome desse espírito, sinalizado com essa abertura, é chamado de espírito áspero ou espírito rude, indicando que a pronúncia deve ser feita com som de R forte, o exemplo que eu dei aqui, do house, do carro. E o espírito, como se fosse uma aspa simples, fechando, é o espírito brando ou espírito doce, indicando que a pronúncia deve ser neutra, sem o efeito do som do R. Deu para vocês entenderem? Então, se você encontrar uma vogal, um alfa, por exemplo, se ela está com o espírito como espírito rude, como se eu estivesse abrindo a aspa simples, o espírito rude, eu não posso falar A, eu tenho que falar ha, entende? Falar com a garganta. Se, por outro lado, o alfa está com o espírito doce, eu vou falar A, entendeu? É fundamental todas as vogais, todas as palavras que iniciam com vogais são obrigatoriamente necessárias ter o espírito. Você não vai encontrar uma palavra que tem vogal, a menos que seja alguma exceção, alguma coisa irregular, que eu desconheço, que você não carregue um espírito. Toda palavra com vogal carrega um espírito. Além das vogais, tem uma exceção de uma das consoantes, que é a consoante rô, que ela também, no início, obrigatoriamente tem que ter espírito. Então, isso são os espíritos, my friends. Vocês vão ver que tem muito uso dos espíritos no grego. Então, ele sinaliza quando você deve usar o som do house, do R, tá? E quando não usar. Tudo bem? Irmão Leonardo de Rossi, por favor. Irmão, lá em João, eu tô aqui com o Nestle Aland, né? Aí aqui em João, capítulo 1, versículo 1 mesmo, a gente tratou isso na última aula, né? E aqui, em cima do arque, né? Tem o espírito brando, e logo em cima da Ômicron, em seguida, já seria a quarta palavrinha aqui, antes de logos, né? Tem o espírito áspero, né? Como que ficaria as pronúncias ali, por exemplo, em cima da Ômicron e em cima do A de arque ali? Muito bom, my friend. No A de arque fica arque, que o espírito é doce. No Ômicron, que é um artigo, provavelmente deve ser João 1, né? Que você está falando? Enarque enrologos. Esse Ômicron, ele tem um espírito rude, ou um espírito áspero. Você tem que forçar o R, você tem que falar Ró, sempre. Entendi. Então tem que sair um R forçadinho ali, um Rzinho. Exatamente, ali. Entendi. Eles usavam até mais que a gente aquela coisa de falar com a garganta, a gente não faz mais isso, né? A gente não tem essa característica. Mas pelo menos tentar forçar um R, como do house do inglês. Mas eles forçavam ali, eles falavam mais com a garganta. Igual quando você vê, por exemplo, uma pessoa que fala árabe, hebraico, eles usam muito essa entonação gutural, tá? A gente não precisa usar essa entonação gutural, mas a gente não pode falar também de forma neutra. A gente tem que falar mais ou menos com esse som do R. Muito bom, friend, suas colocações aí, tá? Obrigado aí pela participação. Vamos lá. Todas as vogais, obrigatoriamente, devem ser sinalizadas ou com espírito áspero ou com espírito brando. Além dela, consoante rô também deve vir obrigatoriamente sinalizada. Deixa eu ver aqui, tem uma coisinha aqui embaixo. Ah, isso aqui é interessante. Olha essa aqui, a parte de baixo aqui, ó. Tal obrigatoriedade deve vir no início da palavra com a primeira vogal ou letra rô, excetuando os ditongos, que embora recebam os espíritos sempre na segunda letra. Vocês vão entender, nós vamos transcorrer aqui, vocês vão entender. Embora ele receba, o ditongo receba o espírito na segunda letra do ditongo, a pronunciação se faz na primeira, tá? Por questões de estilo, o grego tinha muito essa questão de estilo, de não deixar aquela coisa zoada, aquela letra abarrotada, aquela coisa meio... Eles tinham uma questão muito de estilo. Acho que isso veio muito daquele padrão clássico, que eles... quando via que o negócio ia pronunciar, não ia ficar bom, eles juntavam as letras, eles separavam. Eles tinham muito essa questão de estilo. O irmão altivo deve saber bem melhor que eu sobre isso.
Mas então o que acontece? Quando chega nos ditongos, não se coloca o espírito na primeira letra, sempre na segunda letra, mas a pronúncia não é na segunda, é na primeira. Nós vamos ver isso aqui durante a aula. Vamos lá, my friends, o que está escrito aí? Tem um espírito áspero. Seria Ruth? Algo do tipo? Ruth, meu irmão, Ruth. Exatamente, matou na mosca. Ruth, ó. O ou fazendo papel de o ro, né, com o espírito áspero, então fica ru, ti, com TH. Olha lá. Ruth. É lógico que nós aqui não colocamos o TH, colocamos a letra E, mas é já uma questão vernácula, né? Questão já de estilo da língua. E aqui, o que está escrito? Ignorem isso aqui que nós vamos aprender nos vídeos complementares da semana. Não vai dar tempo da gente aprender hoje, mas a gente vai aprender na semana. O que está escrito? Hades. Hades, porém tem um espírito aqui. Esquece o acento aqui, tá? Tem um acento, mas observe o espírito. Se tem o espírito, como eu pronuncio? Hades. Hades. Muito bom. Então, na transliteração, eu não posso colocar Hades. Eu tenho que colocar Hades com a ideia de gutural. A ideia gutural. Se aqui tivesse um espírito doce, como que eu deveria transliterar? Eu teria que tirar o H. Porque na transliteração, my friends, é importante que vocês saibam, na transliteração, o H não é neutro. O irmão altivo também pode falar melhor. O H não é neutro na transliteração. O H é neutro para nós. Nosso hoje, o nosso hotel, é neutro. Mas se eu fosse colocar na transliteração hoje e hotel, eu teria que falar hoje e hotel. Então, na transliteração, o H sempre vai ser gutural. Sempre. Mas não na tradução. Essa palavra tem tradução. Concorda? Essa palavra tem tradução. Então, na tradução, ela é Hades. Então, você vai falar assim, irmão, como é que eu falo? Se eu quiser fazer um estudo sobre o assunto, como é que eu pronuncio? Se eu for fazer um vídeo, se eu for fazer uma pregação, se eu for fazer um áudio? Depende, irmão. Se você quer falar transliterando, se você quer focar na transliteração, se você quer focar na palavra original, você vai ter que falar Hades. Se você quer focar em falar da palavra, porque ela já ganhou uma tradução, se você abrir o dicionário de português, ela aparece lá, então como ela já tem uma tradução, você pode pronunciar ela na tradução do português. E aí você fala Hades, ok? Uma coisa interessante, que como é um eta, eu tive que colocar o macron aqui. E aqui, que é um sigma, lembra? O S, ó, como se fosse o nosso S. Como é que eu pronuncio? Aster. Aster. Muito bom, ó. Correu o risco de falar, né, por causa do espírito raster, né, porque a gente fica naquela, será que é raster, se é aster? Mas como o espírito ele tá fechando, ele tá sinalizando para cá, então ele é doce. Então eu não posso falar raster, eu tenho que falar aster. Na transliteração, o significado, a tradução é astro, estrela. Aqui que eu queria ver com vocês, aqui já apareceu, já apareceu a tradução. Mas lembra que a gente leu lá, que no ditongo, o espírito fica na segunda letra, não na primeira. Só que a pronúncia fica na primeira letra. Então eu não devo falar rios, ou rios. Eu tenho que falar porque eu passo a pronúncia, a pronunciação para a primeira letra. Então esse espírito é como se estivesse aqui. Então eu falo ru. Aqui não tem espírito. Ruios. Na transliteração, pode ver que o gutural está aqui. Entendeu? Essa questão do ditongo, vocês entenderam? Que no ditongo você põe o espírito na segunda, mas porém pronuncia na primeira. Fundamental isso aqui, tá, friends? Tem muito ditongo com espírito áspero na Bíblia. Muito. Aqui, ó. Aqui é uma palavra com uma vogal forte e um espírito áspero. Ora, vendo? Eu tenho que pôr o macro, eu tenho que pôr o H por causa do espírito, que é áspero, porém eu não vou pronunciar isso quando eu estiver falando sobre hora, fazendo um estudo sobre hora, era, tempo, etc. Eu não vou usar a expressão hora, a menos que eu queira falar como está no grego. Eu vou usar a expressão como está no português, porque já tem tradução para isso, que é hora. Tá? Agora com vocês, tá? Aqui, ó, alunos, pronunciem para mim essa vogal. Vamos lá, eu não posso pronunciar porque é para os alunos, ó. Ó, seria?
Seria O, sem a aspiração. O. Perfeito, vamos lá. E aqui? Rei. Rei seria rei por causa do espírito. Tá vendo? É confuso. A gente vai errar e acertar, tá? A gente vai... É bom a gente cometer esses errinhos nessa hora que a gente tá aprendendo. É rei porque o espírito é áspero, tá? Sempre perceba quando ele faz essa voltinha assim, ele é áspero. Você tem que falar com o som de R. Rei, muito bem. E aqui? Perfeito. E aqui? Aqui vai ser difícil falar, né? Isso. E aqui? Muito bom. E aqui? Roi. Roi, exatamente. É o detalhe do ditongo, my friends. O ditongo se sinaliza na segunda, mas pronuncia na primeira. Roi. E aqui? Ek. Muito bom. Sensacional. Vamos dar uma paradinha. Tá? Uma paradinha aqui só para a gente ver essa questão lexical aqui. Deixa eu ver o tempo. O tempo está acabando. Irmãos, procurem no dicionário do dicionário no léxico de vocês. É aquele momento que a gente tem que ser mais analógico, tá? Você tem que fornecer esse momento mais analógico. Procurem a palavra paidion e me dê o significado dela no seu dicionário, no seu léxico. O seu léxico básico, como esse aqui, ó, você vai conseguir, tá? Você vai conseguir. Paidion, o tempo é de vocês. Criança, pode ser? É isso? Criança, my friend. Agora, olha só, nós lemos aqui ruiós, né? Ruiós pode ser filho ou criança também. Não, ruiós não. Ruiós é filho crescido, amadurecido, filho com consciência, filho que tem um nível de consciência. Pode ser uma criança pequena, mas é uma criança que está em vigor, tem varonilidade, ela está crescendo. Isso é ruiós. Paidion é aquela ideia de criança, de filhinho. Deixa eu terminar a aula, daí eu vou. E tem também uma terceira expressão, que é teknos, tá? Que não vou colocar aqui, porque não está aqui na nossa aula, mas só para vocês terem uma ideia, o grego ele trabalha com praticamente três diferenciações daquilo que a gente pode chamar de menino, bebê, criança, filho. Essa expressão paidion, sabe quem usava muito ela? O apóstolo João, quando ele diz filhinhos. Quando ele usa essa expressão filhinhos, é paidion. Muito bom. Vamos lá. Chegou a hora de traduzir, my friends. Vamos traduzir. Vamos aqui fazer uma tradução desse texto, tá? Vou dar um tempo só para vocês olharem aqui o texto, observarem, tentar reter ali mais ou menos com a visão de vocês. A gente já vai ter aqui algumas questões de espírito, tá? 3 questões, 1, 2, 3, 4 questões de espíritos, mais os textos em si, tá? Lembrem-se que quando a gente está fazendo a tradução, eu não estou pressupondo que você já está fazendo tradução, porque nós estamos no processo inicial, estamos sendo alfabetizados, estamos aprendendo as letras, estamos aprendendo questões vocálicas, como na aula de hoje, estamos aprendendo os espíritos. É óbvio que nós não estamos em condições de fazer traduções, assim, mas, friends, a gente sempre vai ter uma tradução na aula, sempre. Seja ela fácil, difícil, mais ou menos, a gente sempre vai ter. E você sempre vai ter um fio, um despertar para a tradução, porque mesmo que você não esteja, assim, tão envolvido com o grego a ponto de fazer uma tradução, você já consegue pegar. Se você olhar aqui, você já pegou. Tem coisa que você já pegou aqui. Por causa do alfabeto. Quando o alfabeto, você já pega a coisa aqui. Tá? Então, nós vamos fazer essa tradução devagarinho. Então, vamos lá. Apokrites de Simon Petrus. Eipen si ei ho Christos. Huios tu teu tu zontos. Ok? Vamos ler de novo. Apokrites de Simon Petrus Eipen. Si ei ho Christos. Huios tu teu tu zontos. Alguém quer ler? Alguém tem desejo de ler? Se alguém tiver o desejo de ler, por favor, friend, leia. Não perca a oportunidade de ler, tá? Nem que seja devagarinho. Então, olha lá. Nós temos esse texto aqui. Esse primeiro vocábulo aqui. Aqui,
você vai falar assim, tendo respondido. Por que você está usando tendo respondido? Primeiro, porque isso aqui, my friends, ele está na voz passiva. E nós vamos descobrir que um dos maiores problemas de tradução que nós temos se dão porque os nossos tradutores não respeitam as vozes. Irmão, se a Bíblia coloca na voz passiva, você tem que se virar no português para pôr na voz passiva, porque a voz passiva indica que essa pessoa sofreu alguma influência. Pode ter sido uma influência externa, pode ter sido uma influência interna, pode ter sido uma influência de consciência, pode ter sido uma influência, seja lá o que for essa influência, para que ela faça alguma coisa sendo paciente, não agente. Isso muda muita coisa, vocês vão perceber. O grande problema, assim, que eu fico um pouco chateado com algumas traduções, como a Almeida, a revista atualizada, que é uma excelente tradução. Cara, é uma excelente tradução. Mas um dos seus maiores pecados são as milhares de omissões das vozes passivas. A voz passiva, minha friend, vocês vão aprender que ela tem um significado muito profundo, muito importante, muito, assim, singular no grego, tá? Vocês vão perceber que, por exemplo, quando eu falo de alguma coisa aqui, não vai fazer tanta diferença, mas, por exemplo, quando eu falo de alguma coisa em relação à cruz, por exemplo, tem hora que eu ajo em relação à cruz, mas tem hora que a Bíblia fala que alguém age em relação à cruz a mim. E as traduções não salientam isso, tá? Então eu sempre vou tentar colocar a voz passiva, nem que eu puna, nem que eu penalize, nem que eu deixe o português feio. Eu sempre vou fazer o possível para colocar na voz passiva, tá? Então aqui é uma espécie de... É um particípio, tá? Não vou entrar na questão do particípio, tá? Mas às vezes o particípio ele vai me exigir que eu coloque algum outro termo, tornando ele, às vezes, como se fosse uma oração subordinada, ou um verbo meio substantivado, tá? Não é o caso da gente tocar muito nessa questão hoje, mas saiba que é um particípio, ele está no aoristo e ele é passivo, na terceira pessoa, tendo respondido. Esse de aqui, ele vai fazer mais ou menos aquela função do portanto, embora, portanto, sabe, alguma coisa nesse sentido? Então, também dá para se usar assim, e a partícula e também, né? E tendo respondido, portanto, tendo respondido, então, tendo respondido, pois, tendo respondido Simão. Aqui, my friends, eu não estou colocando a ordem, tá? Eu estou fazendo a tradução de baixo. Simão, Petrus, né? Pedro. Eipen, aqui está no aoristo. Se o eipen está no aoristo, eu tenho que tentar colocar ele nessa definição de aoristo. Então, ele não é interessante eu colocar ele como se ele fosse no gerúndio. Tendo respondido, Simão Pedro, dizendo, né? Dizendo, não cabe aqui. Disse a melhor tradução. Se tu, o acento está meio deslocado aqui, tá, pessoal? Mas o acento ficaria em cima do Y aqui. Tu, esse ei aqui, é o verbo ser estar. És, o Cristo, huios, filho, aqui é um genitivo, tá? Um artigo que indica a posse do Deus. Aqui que eu quero ver com vocês, friend, que aqui deu um nó, viu? Aqui me deu um nó, terrível. Tu, aqui é um genitivo de novo. Como é que eu vou pôr um genitivo numa palavra aqui que faz a função de um particípio, uma ideia adjetivada? Olha só. De vivificador vivente. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo estrito aqui, tá? Tá feio, não tá legível, não tá com bom português, vamos dizer assim. Mas eu estou sendo estrito, irmão Leonardo. Irmão, ontem não, desculpa, na última aula, você fez um comentário sobre essa questão do theou ou do theos, né? Quando tem essas mudanças, ou Christou ou Christos, né? Exato. Por que tá desse jeito mesmo? Só para reforçar mesmo na memória. Muito bom, my friend. Obrigado pela pergunta. Aqui eu estou usando um caso. O grego, ele trabalha com casos. Então, certos casos no grego vai fazer com que você mude o jeito de você grafar determinado substantivo. Quando ele por padrão é theos, mas quando eu vou indicar origem e posse, eu mudo o caso theos, que seria como se fosse o caso do sujeito no nosso português, e passo a usar um caso chamado genitivo. Esse caso existe também no latim. O que é o genitivo? Ele indica posse. Se ele indica posse, eu não posso colocar o sigma aqui no final e ficar theos. Eu tenho que colocar esse ditongo aqui, ó. Theu. Esse ditongo, na palavra, me
me diz que essa relação que esse substantivo está tendo com os substantivos anteriores, principalmente esse aqui, é uma relação de posse. Então, seria filho, eu sou obrigado a pôr essa preposição. Isso aqui não é necessariamente uma preposição, isso aqui é um artigo. Isso aqui é um artigo. Para nós aqui, o, a, os, as. É um artigo. Mas como ele está no genitivo, esse artigo tem que deixar de ser um artigo e passar a ser uma preposição mais artigo. Então, eu tenho que falar filho do Deus vivo. Se tivesse theos aqui, esse artigo sumiria. Ficaria assim, o filho Deus. O filho Deus. Mas nem sequer faz sentido, né? O filho Deus. Então, para falar que ele é filho do Deus, eu tenho que colocar esse ditongo e transformar essa palavra num genitivo. É o que eu faço quando eu uso o ditongo ou. Eu estou dizendo que esse filho é filho do Deus. Se não tivesse artigo, seria filho de Deus. Como tem artigo, de mais o, né? Tem que ficar de mais o do. Então, filho do Deus vivo. Se não tivesse esse tu aqui, que é o artigo, eu falaria filho de Deus. Porque o de, ele me obriga, porque o de no português é aquilo que faz eu entender que há uma origem. Origem, por exemplo, o carro saiu da concessionária. Qual é a origem? Concessionária. O carro do Leonardo. Aqui não é origem, é posse. O carro do Leonardo. Então, o genitivo ele pode indicar origem, da onde saiu, ou posse, de quem ele pertence. Então, nesse caso aqui, filho do Deus vivo. Tá? Que indica posse ou origem, ou as duas coisas aqui, porque ele é Deus, né? Jesus é Deus, então tendo essa questão da origem divina e na questão da posse, do fato dele ser filho de Deus. Então, por isso que fica Theu e não Theos. Repito, se não tivesse o artigo, seria filho de Deus. Como tem artigo, filho do Deus. Ok? Então, esse é o caso genitivo. Aqui tem outro caso genitivo. Então, eu tenho que colocar o artigo aqui. Aqui, eu não coloquei o artigo por causa do português. Porque não tem como eu falar isso aqui, meus irmãos. Sou filho do Deus do vivente. Né? E, na verdade, nem tem como eu colocar esse de. Eu só coloquei esse de para vocês saberem que a relação desses ontos com Deus é uma relação de origem, tá? Por que é uma relação de origem? Porque aqui esses ontos, ele está fazendo o papel de um adjetivo. É um verbo isso aqui, tá? Só que ele é um verbo adjetivado, é um particípio. Então, está fazendo o papel de um adjetivo. Então, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que a origem, que a origem da vida é Deus. Então, eu só coloquei esse de aqui para vocês saberem que tem um genitivo aqui, mas no português não tem como eu falar, porque não faz sentido. Então, como eu resolveria esse problema aqui? Eu tentaria resolver da seguinte forma: o Cristo, filho do Deus, que é vivificador, que é vivente, que é vivo. Deus vivo é o que está nas nossas traduções, mas ela não pega a ideia. Porque existe o adjetivo vivo. E aqui não é bem o adjetivo vivo. É uma ideia de que Deus é a origem da vida e a vida está em Deus e que sem Deus não há vida. Então, por isso que tem esse genitivo e, ao mesmo tempo, tem essa verbalização. Por que tem essa verbalização? Porque, além dele ser vivo, ele é vivificador, ele é vivificante, a vida sai dele. Eu, sinceramente, não consigo explicar. Eu não consigo explicar e também não consigo traduzir. Eu só coloquei isso aqui para vocês entenderem a dificuldade que é quando, às vezes, a gente encontra certos termos. Isso aqui não pode, eu só coloquei para vocês saberem que isso aqui é um genitivo, tá? Vivificador, não pega, irmãos. Talvez você só conseguiria traduzir isso aqui numa pregação. Olha lá, ó. Genitivo no sentido de pertencer, ser a fonte ou origem. Vocês perceberam? Vocês perceberam como o português não alcança? Não sei se vocês lembram que eu falei naquela aula dos materiais lá. Tem coisa que o português não alcança. Não dá. Ele é limitado. Aqui não vai. É nessas horas que você pensa assim, por que Deus escolheu o grego, né? Por que Deus escolheu o hebraico? Quando Deus quer falar Elohim, que significa mais de um, e ao mesmo tempo um, ele escolheu uma língua que consegue falar do plural e do singular. Elohim, aí Deus explica a trindade numa palavra. E os homens estão aí se matando até hoje para descobrir uma coisa que Deus já falou no começo de Gênesis. Então por quê? Porque ele usou o hebraico. O hebraico consegue ter a unidade composta, né? Então, irmãos, tem coisa que não dá, tá? Se você traduzisse assim, filho do Deus vivo, estava certo, mas não alcança, percebe? Filho do Deus vivente, melhorou, porque ele não só é vivo, como ele é vivente, mas ele ao mesmo tempo ele é vivente, ele é vivificador, ele dá vida, entende? A vida pertence a ele. Então, é uma coisa, irmãos, que foge do nosso senso de conclusão. Talvez você conseguiria fazer essa tradução dando uma pregação, mas você conseguiria.
Irmão Friend ali, Friend Léo? Poderia falar, então, tendo respondido, ou levado a responder, ou entendido, né? Compreendido que Simão Pedro, então, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ou Filho do Deus que vive e é vivificador? Seria essa a ideia? Exatamente, Friend, exatamente. Como que você vai colocar isso numa tradução? Não dá, né? É só... Mas, assim, você sentindo isso, irmão, é uma coisa tão forte, é uma coisa tão profunda, que você fica com a voz embargada, dá vontade de chorar, sabe? Dá vontade de você falar assim, meu Deus, o que é isso? Você tá entendendo? E aí a gente vai culpar o tradutor, não tem como, né? Ele tem que preservar a língua portuguesa. Não tem como a gente culpar o tradutor. Mas deu pra você? Deu pra... Irmão Ziel, por favor. My friend. O verbo zaó tem aproximadamente, em média, 40 possibilidades de tradução. Zonto, 40, média. Então é isso. Essa é a tradução, tá? Meditem nessa palavra, meditem nisso aqui. Depois eu vou passar para vocês o código semântico. A gente não vai trabalhar com o Strong, a gente vai trabalhar com o Lounida. Eu vou mandar para vocês o código semântico Lounida. O Friend Léo, acho que ergueu a mão aí. Por favor, Friend. Friend, isso aí me leva àquele texto de Colossenses 1,15, né? Nele tudo subsiste, ele é o início de todas as coisas, né? Não ele dá, irmão. O primogênito da criação. Quando Paulo ele começa a ter um vislumbre, o que ele fala? Profundidade das riquezas. E da sabedoria e do conhecimento. Ele sabe o que Paulo faz? Ele faz aquela doxologia para dizer assim, palavras perdem a razão. Não há logos entre os humanos, porque tu és o logos. Tu és a completude da razão. My friend? Ouvi palavras inefáveis. Inefáveis. Tem hora, meus irmãos, que a gente tem que se deparar com o inefável. Senhor. Senhor Jesus. Vamos lá. Caminhando para o fim aqui. Lembra da liçãozinha de casa? Da Christen Ro Jesus, da aula passada? Da Christen Ro Jesus. Significa chorou o Jesus, né? Bem literal aqui, chorou o Jesus, porque tem artigo. No português, ele não costuma usar o Jesus, né? A gente usa o Léo, o João, o Osiel, o Fábio, mas não usa o Jesus, né? Mas é interessante, porque tem momentos que não tem artigo e tem momentos que tem artigo. Uma coisa que eu quero considerar aqui com vocês é o seguinte, irmãos, depois nós vamos estudar essa parte, mas eu queria considerar, no grego, não tem artigo indefinido, não tem. Então, o que nós temos que fazer? Toda vez que a gente vê o artigo, a gente tem que considerar. Tem ali alguma coisa, uma ênfase, alguma coisa que quer passar para nós. Tá? Geralmente, vocês vão perceber que, às vezes, quando a gente quer predicar o sujeito, ou seja, a gente quer qualificar o sujeito, adjetivar o sujeito, a gente tira o artigo. Por quê? Porque se a gente pôr o artigo, a gente não consegue predicar o sujeito. Mas toda vez que a gente encontrar um artigo, meus irmãos, tem detalhes ali que não pode passar desapercebido. Eu não vou ter tempo para falar disso. Mas eu queria ter um momento para falar, por exemplo, dos artigos quando aparece, por exemplo, relacionado à pessoa do Espírito Santo, quando não, né? Por exemplo, artigo na pessoa de Deus. Por exemplo, a gente leu lá em Arque, em Rologos, depois a gente vê lá no final, que diz, e Deus era o logo, Theos, Rologos. Os Theos está sem artigo. Então, quando a gente encontra uma coisa sem artigo no grego, ou a gente põe um artigo indefinido, ou a gente tira o artigo definido e deixa só como sem artigo, ou, em casos raros, a gente põe artigo no português. Por que quando a gente vai pôr artigo indefinido? Como, de alguma forma, ele indica uma pessoa. Artigo indefinido. Mas tem momentos que ele não quer indicar uma pessoa, ele quer indicar uma substância, uma essência. Aí você não pode pôr artigo indefinido. Então, por exemplo, Theos Rologos, lá em João 1, a gente teria que traduzir, e Deus era o verbo. Só que o artigo está no logos. Eu sei que tem tradutores que colocam que Deus era o verbo, eu respeito. Tem tradutores clássicos que colocam assim. Inclusive a Bíblia textual, depois o irmão Rafael Damasio me falou que ela colocava assim. Por que eu não coloco? Porque esse Deus ali não é pessoa. Nessa parte, a parte que Deus é pessoa é quando ele está com o artigo. Essa parte é substância. Então eu não posso falar e Deus era o Logos, porque o Logos tem artigo. Se o Logos tem artigo, o Logos não é substância. O Logos é pessoa. Então o Logos é a pessoa.
E Deus está sem artigo, então Deus é a substância. Então eu estou dizendo qual é a substância do Logos. E o Logos era Deus. Tá certo. As Almeidas estão certas. Na minha opinião, as Almeidas estão certas. E o Logos era Deus, o verbo era Deus. Tá? Porque esse ausência de artigo em Deus está indicando substância. Você vai ver muito isso. Ou indica uma pessoa indefinida, a ausência do artigo, ou indica uma essência, ou indica uma substância. Então nós temos que ter o trabalho de averiguar. Às vezes você não vai conseguir averiguar só lendo. Você vai precisar do contexto, você vai precisar fazer um estudo. Tá bom? Por isso que o Jesus está querendo focar na pessoa de Jesus. Agora, por exemplo, quando Paulo fala em Cristo, além da pessoa, ele está falando de uma outra coisa, irmãos. Ah, irmão, como é preciosa essa palavra em Cristo. Tem muita coisa envolvida, tá? Então, os artigos no grego ajudam a gente a entender isso. Melhorando o estilo aqui, Jesus chorou. É aquela passagem de João 11:35. Irmãos, essa aqui é a tradução que você vai fazer na sua casa. Não é um versículo inteiro, mas é parte de um versículo, tá? A dica aqui é que rutus, melhor dizendo, desculpa. Rutus é um advérbio. Pois assim, por quê? E cosmo significa mundo, tá? Então, pois mundo. Tenta traduzir isso aqui, tenta fazer a sua melhor tradução, tenta colocar alguma essência do que você vem aprendendo, esses detalhes aqui que você vem aprendendo. Eu acho que você consegue, tá? Pode fazer uma tradução muito boa desse texto aqui. Depois a gente corrige e você manda para mim no private, no privado, tá? Se quiser mandar no grupo lá também pode mandar. Irmãos, eu acho que passou já deu o nosso tempo. Aqui, irmãos, eu quero focar com vocês, memorizem esse primeiro bloco. Eu estou repetindo aqui, ó, vocês têm que memorizar esse primeiro bloco, porque esse primeiro bloco, my friends, equivale a 10% de todo o Novo Testamento. Sem você precisar de gramática, sem você precisar de saber fazer separação silábica, saber acentuação, saber os casos, saber os verbos, só de você decorar esse bloquinho de palavras. Olha só, é pouquinhas palavras, irmãos. Olha só quantas poucas palavras. Só você decorar essas poucas palavras, você decorou 10% do volume do Novo Testamento. Coloque essa motivação, my friends, de vocês memorizarem essas 300 palavras. É fácil, relativamente fácil, memorizar essas 300 palavras. Por que eu digo isso? Que é aquele estudo do William de Mauss. Se você memorizar as 300 palavras mais usadas do Novo Testamento, você vai chegar à façanha de conseguir ler 70% do Novo Testamento sem saber gramática, sem saber técnicas, detalhes, a instrumentalidade do grego bíblico, só com essas palavras você consegue ler. Você imaginou isso? Então aqui, ó, nós já conseguimos catalogar o primeiro bloco, que dá 10%, my friend. Se no final do curso a gente chegar perto das 300, que seja, já será um feito enorme. E depois do curso, se você continuar memorizando, você vai conseguir ler o Novo Testamento. Eu te garanto, não é tão difícil como parece. É possível. Só que a gente tem que somar o curso, o que a gente vem aprendendo, mais as 300 palavras que, felizmente, eu as tenho, por causa disso aqui, tá? Eu as tenho, as cataloguei, tá? As cataloguei aqui, é o trabalho do Sr. William de Mauss, que fez essa pesquisa, que ele chegou à conclusão, no estudo dele, que se você memorizar essas 300 palavras, você consegue ler 70% do Novo Testamento. Ainda que você não queira saber de gramática. Fora o que a gente já vem aprendendo. Esse bloco eu vou colocar de novo lá para vocês, no grupo, tanto materiais lá quanto no outro grupo, para que a gente foque na memorização das 300 palavras. Tem que memorizar o alfabeto? Tem que memorizar as vogais? Tem que saber o que é um espírito brando e um espírito áspero? Tem, mas tem que saber os bloquinhos dessas palavras-chave aqui. Tudo bem? My friends, encerrou aqui, eu vou dar só um tempinho para vocês fazerem alguma colocação, se tiverem alguma dúvida. Pode abrir o microfone e falar, tá? Gratidão, Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão, obrigado. Gratidão é minha, da diligência de vocês. Muito obrigado, irmão Anderson. Amém, meu irmão, eu que agradeço. Mesmo, viu? Amém. Já memorizou o alfabeto, Angel? Estou memorizando, graças a Deus. Amém. Não desiste não, não desiste não. Amém, meus irmãos. Tentem memorar esse bloquinho e o alfabeto, fechou? Obrigado, irmão. Bom domingo. Bom domingo para vocês. Daqui 2 dias vai estar no YouTube essa aula e a gente vai fazendo as aulas complementares. Um abraço para vocês. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Obrigado, querido. Abraço.